nós, os meros mortais, iremos andar de avião com óculos. Olha essa matéria. Eu quero que você veja isso aqui, ó. 2030, você não terá nada e será feliz. Mas, Vitor, como isso é possível? Sim, você não vai ter uma casa, porque vai estar tudo caro. Você não vai conseguir se alimentar bem, porque vai estar tudo caro. Você não vai ter uma esposa, você não vai ter uma família, mas você vai ser feliz. Como que você vai ser feliz? Você vai ter uma tela para te entreter. E é sobre isso que esse cara aqui está falando no Fórum Econômico Mundial. Veja o exemplo disso. There's going to be people haverá pessoas abastadas que vão of viajar. means who are going to travel, and then there's going to be people maybe E depois haverá pessoas que talvez com menos recursos que poderão, people na of lesser verdade, means who might actually be able to use an para usar um óculos, um Magic Leap ou outro tipo de Oculus or dispositivo, a Magic Leap or some other kind of device to travel to the same place, but viajar para o mesmo lugar, mas a partir de casa do seu próprio from sofá. their own couch. But in many ways, Mas em muitos aspectos, isso vai, na verdade, gerar ainda mais it's actually going to create even more distance a distância entre aquelas e aquelas duas pessoas between those que those two people that psychologically, psicologicamente acho que já and I think passamos that por isso. we've experienced this through social media. In many ways, it's brought people closer in certain ways, but E aí ele fala que isso distancia ou aproxima as pessoas, mas era só para você entender, meu irmão. E, veja, Fórum Mundial Econômico, os abastados vão andar de avião e os meros mortais vão colocar um óculos virtual. Oh, meu Deus. E vão passear virtualmente. Virtualmente. Irmãos, eu estou estudando esses dias filosofia. E quando você estuda sobre a indústria do saber, né? Você sabe que quando eu comecei a estudar isso essa semana, o pessoal do Instagram vem para o YouTube. Eu digo assim para vocês. Eu comecei a estudar isso essa semana. Nas rodas do conhecimento, lá como é que fala? Na Grécia, na época de Platão, Aristóteles, existia as pessoas, o poder era demonstrado através da oratória. Mas em todas essas rodas existia dois assuntos que davam mais ibope. Você sabe o que era que dava mais ibope? Naquele tempo na Grécia, primeiro, fofoca. Saber da vida dos outros e da vida dos ricos. E a segunda coisa que mais dava ibope era as Olimpíadas da Grécia. Porque as Olimpíadas surgiram na Grécia. Você sabia? Daí eu estava estudando isso. E a gente volta século 21, 2026. O que mais dá ibope hoje é fofoca da vida dos outros. As pessoas querendo saber da vida de celebridades e futebol e esporte. Então, isso vai de encontro ao que Salomão disse. O que Salomão disse? Não há nada novo debaixo do céu. Então, desde a Grécia, as pessoas são iludidas
com fofoca da vida dos outros, porque o povo que gosta de fofoca, é por isso que nós temos até no nosso meio um fuxico gospel. As pessoas amam saber da vida dos outros e falar mal dos outros. E as pessoas amam esporte. Então veja que enquanto as pessoas estão focadas na vida dos outros, em quem ganhou Big Brother, em quem vai jogar na Copa do Mundo, e talvez as pessoas nem sabem, por exemplo, aonde é o Vaticano hoje, exatamente onde é o Vaticano, é onde existia o circo de Nero. Aquilo dali é um circo também. Então, enquanto muitas coisas sérias estão acontecendo, e eles estão divulgando o que está acontecendo e o que vai acontecer, eles estão divulgando, as pessoas estão entretidas, querendo saber da vida dos outros ou querendo saber de futebol. E o Brasil está pior, porque o Brasil está querendo saber de política, futebol e da vida dos outros. Então é muito sério o camarada chegar e dizer assim, é muito sério. Os ricos, os abastados vão andar de avião, vão poder viajar, mas os pobres, eles vão para o mesmo lugar com um óculos virtual. Vocês estão entendendo? Vocês, os pobres, não terão nada, estarão tão distraídos no mundo virtual que vocês serão felizes. Agora, veja, irmãos. Teve um irmão aí que falou, pastor, não falou que o Irã iria ser derrotado e parece que isso não está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo lá. Tem muita coisa acontecendo no Irã. E o que está acontecendo no Irã, irmãos? Qual é a minha visão sobre o que está acontecendo no Irã? A minha visão sobre o que está acontecendo no Irã é que o Irã, tem muita gente que não entende isso. Deixa eu ver se eu coloco aqui. O Irã está dividido. Então, eles deram autoridade a todos os estados, né? Tem muita gente que não entende, mas o Irã ele é dividido em cúpulas de poder, e essa cúpula está dividida entre parar tudo isso e continuar. Então, eu quero colocar aqui para vocês entender. Quem comandará o Irã com essa estrutura de poder tal? Não é isso que eu quero. Então, vamos lá. Então, o Irã tem um líder supremo, que é o chefe, né? É eleito pela Assembleia dos Peritos para um mandato vitalício. Em função dos seus conhecimentos de teologia islâmica, aquele órgão pode também destituí-lo. O cargo foi ocupado pelo Khamenei desde junho de 89, quando morreu. Então, o poder executivo do Estado iraniano é exercido pelo presidente, que deve ser um xiita iraniano eleito por sufrágio universal.
para o mandato de 4 anos. Os candidatos ao cargo devem ser previamente aprovados pelo Conselho de Guardiões. Segundo a Constituição do Irã, o presidente é a mais alta autoridade do país após o Guardião Supremo. É responsável pelo cumprimento da Constituição, nomeia e supervisiona o Conselho de Ministros e coordena as decisões de governo e submete a políticas governamentais à apreciação no parlamento. É assessorado por 8 vice-presidentes e 21 ministros, todos aprovados pelo Legislativo. O presidente não controla as Forças Armadas. É esse que é o problema aqui, ó. O presidente do Irã não controla as Forças Armadas, prerrogativa exclusiva do Guia Supremo, embora possa nomear ministros de Informações e Defesa. O presidente costuma consultar o Guia Supremo antes de submeter seus nomes à apreciação do Legislativo para voto de confiança. Uma reforma constitucional em 89 aboliu o cargo de primeiro-ministro e transferiu suas atribuições ao presidente. E o que acontece, irmãos? O Irã tem um comando, ele para você entender bem claro assim. Eles distribuíram os estados e deram autonomia aos governadores para fazer o que quer. Então, isso deixa eu colocar aqui. Isso tem feito, né, com que não haja não haja como é que fala? Um consenso entre todos para parar ou continuar esta agenda. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo claramente, né, uma tensão gigantesca no Oriente Médio. E essa tensão, ela chega a ser assombrosa a partir de agora. Hoje, o governo Trump teve a nota ali da secretária do governo, né, a porta-voz do governo. Olha o que ela disse: Estados Unidos admitem divisão no Irã em meio a... Quem está no comando no Irã e com o governo está mesmo negociando? Bem, obviamente sabemos com quem estamos negociando, porque a nossa equipe de negociação se reuniu pessoalmente com esses indivíduos. Mas, obviamente, há muita fratura e divisão interna, o que prova novamente a eficácia da Operação Epic Fury. Para começar, o regime deles e muitos de seus líderes por quase 5 décadas foram varridos da face do planeta Terra. Então, novamente... Quem está no comando? Então, está tudo dividido. Tem, ó. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica eleva alerta no Golfo e ameaça a infraestrutura energética regional. Aí, outra questão. Olha aqui, ó. O Irã realiza desfile militar exibindo míssil balístico, ignorando as declarações de Donald Trump. Olha só a quantidade de coisa que está acontecendo. Aqui, ó. Irã expõe míssil. Aí está o nome aqui: no coração de Teherã, em recado direto. Olha só a demonstração de força. A demonstração de força. E então, eu acredito, irmãos, amanhã é o último dia. Amanhã, irmão Miros, o último dia do prazo, né, dado pelos Estados Unidos, e hoje
os Estados Unidos mandou todo cidadão americano se retirar do Irã. Então, amanhã é o último dia dos 14 dias de trégua. E eu não acredito que Donald Trump vai brincar. Agora, qual é o problema, irmãos? O irmão Miros me mandou essa imagem, que é os cabos de internet que estão lá no Irã. E eles não estão para brincadeira, tá? Então, veja bem, o Irã acaba de publicar, foi o Irã que publicou isso daí, um mapa detalhado dos cabos de internet submarino que atravessam o Estreito de Hormuz, descrevendo como altamente vulneráveis. Pelo menos 7 cabos submarinos principais passam pelo estreito. Mais de 97% do tráfego global de internet para o comércio eletrônico, serviços em nuvem e uma comunicação passa por eles. O relatório descreve o estreito como um ponto vulnerável para a economia digital dos países do Golfo. Cabos semelhantes no Mar Vermelho já foram interrompidos durante o conflito. Então, você está vendo aí uma ameaça do Irã que pode destruir os cabos de internet e prejudicando totalmente a comunicação mundial. E quem me acompanha aqui, eu disse esses dias, irmãos, está tudo na mesa, tá? Porque nós estamos vendo